Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a minha vida pequenina, a minha vida limitada, a minha vida que sem o Senhor é como uma terra seca, que o sol torra, que o vento esfarela, a minha vida que sem o Teu Espírito Santo não vale nada. Deus, a minha vida, eu rendo uma vez mais ao Senhor, para que o Senhor me conceda graça, sabedoria e conhecimento da parte do Senhor, para proclamar, ó Deus, esta palavra. Me ajude, Senhor, me ajude, e que a Tua palavra, Deus, seja como um rio, seja como luz, seja como fogo, Deus, incendiar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro mais difícil dos irmãos encontrarem, bora ver quem é fera aqui agora. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Glória a Deus. Eu amo, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, em especial o versículo 1, porque logo de cara a gente vê que Deus não está nem aí. Deus pouco está se importando com a ciência, com os sábios, com esses que detêm o conhecimento neste mundo, porque o primeiro versículo da Bíblia, de forma taxativa, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus não está nem aí para teorias e mais teorias, Deus não está nem aí para estudos e mais estudos, Deus não está nem aí para os cientistas que ficam coçando o queixo, coçando a cabeça, como será que isso foi criado? Para nós que acreditamos em Deus acima de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos responde: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a partir do haja luz, aqui neste mundo, as coisas começaram a ser produzidas e continuam sendo produzidas até hoje. Mas não é sobre o poder criativo de Deus que eu quero ministrar essa noite. A revelação que Deus trouxe no meu coração há alguns dias, meus irmãos, e que alimentou a minha alma, é sublime, ao mesmo tempo simples, mas também é poderoso. Meus irmãos, embora o texto que acabamos de ler claramente esteja mostrando o estado que a terra, que essa terra que estava antes de Deus proclamar o anjo à luz, por mais que seja literalmente a respeito dessa terra que nós estamos pisando, nós podemos muito bem aplicar também ao estado da nossa vida antes da luz que é Jesus. O versículo 2 diz que a terra estava vazia e sem forma, ou seja, a terra estava deformada e estava vazia. Havia algo a ser preenchido ali naquela terra. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava ali. Mesmo vazia, mesmo deformada, o Espírito de Deus pairava. E assim, meus irmãos, era a nossa vida antes da luz que é Jesus Cristo. Nós estávamos deformados, nós estávamos vazios, mas ainda assim o Espírito Santo pairando ao nosso redor, pairando sobre nós, insistindo em nos levar ao arrependimento, enquanto inúmeras pessoas intercediam e clamavam por cada um de nós. E nunca perca isso de mente, meus irmãos. Toda salvação, toda aliança com Cristo, todo homem e toda mulher que entrega a vida a Jesus Cristo, ele pode não saber ali no momento, no decorrer da caminhada cristã, certamente irá saber, mas todo homem e toda mulher que faz uma aliança com Jesus Cristo, abaixo da vontade de Deus, foram orações.
ao menos uma única pessoa estava orando, estava clamando, estava intercedendo por aquela vida, e pode ter certeza, no decorrer da caminhada cristã, isso vai se tornando à tona na vida dessa pessoa. Vai aparecer alguém para dizer: meu irmão, como eu orei pela tua salvação, minha irmã, como eu jejuei pela sua vida. É comum isso acontecer. Inúmeras pessoas oraram, intercederam pela minha vida. Eu nunca me esqueço de um show de Fernandinho. Show não, culto, perdoe-me, Senhor. A gente fala show, né, porque o ambiente é temático assim de show, mas o Fernandinho é um homem de Deus, um pastor. Então, por mais que toda a atmosfera seja de um show, quando aquele homem sobe ali na plataforma, é para cultuar de fato ao Senhor. E ali naquele culto, há muitos anos atrás, lá em Eunápolis, antes do Fernandinho começar a cantar, eu escuto duas mulheres cochichando assim atrás de mim. Será que é ele mesmo? Será que é ele? Aí de repente uma delas vem, me cutuca assim pelas costas, olha para trás, duas senhoras, talvez ali 50, caminhando para os 60 anos. Ô meu filho, você é aquele rapaz que morava ali perto do colégio José Victor? Eu falei: sou, eu conheço a senhora tinha uma loja de perfumaria, né, ali perto. Ô meu filho, que bom que eu estou vendo você aqui agora, olha só como você está. Eu e minha irmã, nós oramos tanto por vocês, nós intercedemos tanto pela vida de vocês, estamos felizes agora de ver você aqui agora na presença do Senhor. E olha que eu nem estava dentro de igreja, era num ambiente totalmente assim aberto, mas ali o Espírito de Deus testificou no coração dela que eu já era o Filho de Deus. Então, além dessas duas, inúmeras pessoas clamaram e intercederam pela minha vida. Por mais que eu estivesse deformado, por mais que eu estivesse vazio, essas pessoas estavam orando, clamando para que o Espírito Santo de Deus chovesse sobre a minha vida o constrangimento, o quebrantamento, o desejo de se render ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento, e a bondade de Deus é derramada sobre nós por meio do Espírito Santo. Então sim, meus irmãos, por mais que Gênesis capítulo 1, versículo 2 esteja falando da terra material que nós vivemos, também nós podemos aplicar a nossa vida antes do Senhor Jesus. Éramos deformados, éramos vazios, mas um dia a luz que é Cristo Jesus brilhou e resplandeceu em nossas vidas, a luz da salvação, e o Espírito Santo que pairava ao redor agora passou a se mover dentro de nós. A partir do haja luz de Jesus Cristo, a partir da nossa aliança com Jesus Cristo, meus irmãos, o Espírito Santo, ele adentra dentro dos nossos corações e começa a transformar de dentro para fora, começa a nos dar forma, começa a nos preencher, começa a nos dar forma de filhos e filhas de Deus. E é uma obra contínua, é uma obra que não cessa, é uma obra que só será completa no dia da volta de Jesus Cristo. Não importa o tempo que você tenha de crente, o Espírito Santo ainda começou, está só começando. O Espírito Santo talvez esteja somente no início. Não importa o tempo que você tem de crente, ainda existe toda uma terra deformada e vazia a ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a importância de permanecer firme na presença do Senhor. Mas meditando nesses versículos, meus irmãos, eu quero aqui trazer a revelação graciosa do que está escrito no versículo 3 e no versículo 4, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. E no versículo 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Literalmente aqui eu digo, é a respeito da luz do dia, é a respeito da treva noite. Mas aqui nós podemos aplicar também, meus irmãos, a nossa alma. Nós também podemos aplicar a nossa vida. Porque quando nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo, meus irmãos, o haja luz resplandece e brilha sobre nós. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, a luz do mundo, ele brilha e resplandece sobre a nossa alma. E todas as trevas que ali estavam começam a ser dissipadas. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo afirma isso: eu sou a luz do mundo. E isso nos revela que, ali em Gênesis, quando Deus disse haja luz,
A luz ali proferida era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sempre existiu. Jesus homem, Jesus carne, Jesus ossos, ele veio à existência a partir de Maria. A partir do útero de Maria, Jesus homem, Jesus carne veio ao mundo. Mas a presença do Filho de Deus, a presença do unigênito Filho de Deus sempre existiu. Então, diante daquele mundo que lá no capítulo 1 de Gênesis estava sem forma e vazia, quando Deus disse haja luz, ele estava proclamando a luz do Filho dele. E é por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus Cristo também disse que nós somos a luz do mundo. A partir do momento, meus irmãos, que Jesus, a luz do mundo, resplandece e brilha sobre nós, nós também passamos a ser luz. Nós também passamos a brilhar. Nós também passamos a ter luz, e essa luz é Jesus que habita em nós, que repousa em nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus Cristo resplandece em nossas vidas, a luz da salvação não é qualquer luz, a luz da salvação emana através das nossas vidas, e é por isso que Jesus Cristo diz: vocês também são a luz do mundo. A luz da salvação que eu sou, por vocês terem feito uma aliança sincera e verdadeira comigo, vocês também se tornaram, vocês também passaram a ser luz e salvação para aqueles que estão nas trevas. Em Cristo Jesus, meus irmãos, graças ao nosso Salvador Jesus Cristo, sim, nós somos luz. Nós somos luz. Não por conta disso ou daquilo que vem de nós mesmos, não por conta de uma capacidade nossa, mas porque Jesus Cristo está em nós. A esperança da glória está em nós. A luz do mundo está em nós. O haja luz de Deus, o Filho unigênito Jesus Cristo, a partir do momento que ali nos entregamos a Ele, essa luz vem resplandecer e habitar poderosamente em nós, e a partir daí a nossa vida começa a ser transformada, a nossa vida começa a ser restaurada a partir da luz que é Jesus brilhando em nós. Mas novamente eu quero aqui voltar ao versículo 4. O versículo 4 diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Como aqui eu já disse, literalmente ali em Gênesis capítulo 1, é a respeito da separação do dia e da noite. Mas nós estamos aqui trazendo, meus irmãos, na liberdade do Espírito Santo, uma aplicação espiritual. E a aplicação espiritual que eu quero trazer para as nossas vidas, em resposta a Gênesis capítulo 1, versículo 4, é que a luz é a minha vida e a sua vida na presença do Senhor Jesus. Nós somos essa luz. Na presença de Jesus Cristo, nós somos luz. Já as trevas, nós sabemos, é óbvio. As trevas, meus irmãos, é Satanás e seus demônios. Nós somos luz por meio de Jesus. Satanás é treva e escuridão. Satanás e seus demônios são trevas e escuridão. E para aqueles que têm ouvidos para ouvir aqui nesta noite, o Espírito Santo faz, meus irmãos, uma pergunta: estamos nos separando das trevas? Estamos permitindo com que as trevas e seus demônios se aproximem e se infiltrem na luz que nós somos? Será, meus irmãos, que a luz que nós somos não está sendo contaminada pelas trevas e pela escuridão que Satanás e seus demônios representam? Foi Deus que separou a luz do dia da treva da noite. Mas no que diz respeito, meus irmãos, a nós, a luz que nós somos, não é Deus que tem que nos separar das trevas, não é Deus que tem que nos separar da escuridão. A partir do momento que nós somos luz, somos nós, somos cada um de nós que temos que tomar essa decisão, essa atitude, esse posicionamento de nos afastarmos de tudo aquilo que é treva, de tudo aquilo que é escuridão. Meus irmãos, o demônio tem que ser expulso de quem não é crente, de quem não entregou a vida para Jesus Cristo. Agora um homem, uma mulher que entrega a vida para Jesus Cristo e posteriormente abre brechas, abre portas para demônios, é essa pessoa que tem que tomar a decisão de se afastar dessa treva, é essa pessoa que tem que tomar a decisão de se afastar dessa escuridão. Porque se chegar ao ponto
de necessário alguém colocar a mão na cabeça desse crente para expulsar o demônio da vida desse crente, ou coisa vergonhosa. Meus irmãos, coisa vergonhosa é um crente batizado, supostamente aliançado com Cristo, manifesta o demônio dentro da igreja. É uma vergonha. É uma vergonha, porque luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. O que é bom e o que é ruim não pode habitar no mesmo lugar. Onde Jesus habita não pode habitar demônios. Então, como na vida de um homem e de uma mulher que se diz cristão, que se diz crente, um demônio se manifesta, um demônio não somente está oprimindo, como se manifestando? É vergonhoso, é triste e revela que as trevas e que a escuridão tomou por completo aquela pessoa, e a luz que aquela pessoa aparenta, pela sua roupa de crente, pela sua postura de evangélico, é uma luz falsa, é uma luz frágil, é uma luz que não reflete de fato que essa luz vem de Jesus Cristo. Mas como as trevas podem se aproximar? Como as trevas e a escuridão podem se aproximar de alguém que é luz? Cientificamente a escuridão não existe. Cientificamente as trevas não existem. Cientificamente é a falta de luz que faz com que a escuridão apareça. Aqui dentro dessa igreja temos inúmeras lâmpadas ligadas. Se os dois disjuntores forem desligados, a escuridão vai tomar conta dessa igreja, porque as lâmpadas foram desligadas, as lâmpadas não estarão produzindo luz. Então, cientificamente, tecnicamente, a escuridão não existe, as trevas não existem. O que existe é a luz, e na ausência da luz, falta a luz, naturalmente. E o mesmo, meus irmãos, se aplica ao nosso espiritual. Quando falta a luz em nós, quando falta a luz de Jesus Cristo em nossas vidas, as trevas começam a crescer. As trevas e a escuridão começam a ocupar espaço na nossa vida que deveria estar sendo ocupada pela luz. Essa é a matemática espiritual, essa é a física espiritual. Um crente, um homem ou uma mulher, na presença de Deus, sem luz, aparentemente está na presença de Deus, fisicamente está na igreja, mas é uma grande e profunda treva, é uma grande e profunda escuridão, porque não tem luz, não tem a luz da salvação, que é Jesus Cristo. E meus irmãos, da mesma forma que essas lâmpadas, para estarem funcionando, é necessário que haja um interruptor ligado para que a energia chegue até ela. De igual maneira, meus irmãos, funciona com a nossa vida espiritual. Existe uma energia poderosa chamada Espírito Santo de Deus, que é o dedo de Deus. Certa vez Jesus Cristo foi confrontado, esse profeta, esse mentiroso, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebub. E Jesus retrucou aqueles fariseus dizendo o contrário, nada disso. Eu expulso demônios pelo poder do dedo de Deus. Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o dedo de Deus, é o dedo poderoso de Deus gravado no nosso espírito. E é esse poder de Deus, o Espírito Santo, que nos torna luz, que nos torna resplandecente da luz que é Jesus Cristo. Então, sem a luz, sem o Espírito Santo, sem essa energia poderosa, um crente deixa de brilhar, um crente deixa de ser luz, e a escuridão começa a dominar a vida deste homem, a vida desta mulher. E como isso acontece? Como um homem ou uma mulher de Deus deixa de ser luz? Ah, meus irmãos, a primeira desgraça que pode acontecer com um homem ou uma mulher de Deus para que as trevas se acheguem a ele ou a ela é deixar de orar. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que se diz homem ou mulher de Deus, que não tem vida de oração, meus irmãos, a luz de Jesus Cristo está ausente dessa pessoa. Quem não ora, quem não se dedica à oração, quem não se desgasta em oração, quem ali não sobe a montanha de minutos e minutos, chegando ao topo até de 1 hora, talvez mais, de oração, essa pessoa não está sendo luz. Ah, pastor, mas eu oro 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta. Pastor, eu faço as minhas orações aqui e acolá.
É verdade, muitas pessoas estão nesse ritmo. Só que essas pessoas são pisca-pisca. Piscam ali de tempo em tempo a luz que é Jesus. Reluz ali de tempo em tempo a luz que é Jesus. Naquele curto período de oração, brilha, mas logo depois se apaga. Crentes pisca-piscas. Pisca-pisca funciona só no Natal, né? Pisca-pisca funciona só de início de dezembro até meados de janeiro. Não é esse o papel do crente. Crente tem que brilhar constantemente. Crente tem que resplandecer constantemente. E é através da oração, meus irmãos. É através do clamor. É através de uma vida buscando em oração o Espírito Santo, que a luz que é Jesus Cristo vai resplandecer na minha vida e na sua vida, e Satanás vai enxergar. As pessoas podem não enxergar. Mas se Satanás enxerga, ele enxerga. Que Satanás vai enxergar você brilhando e resplandecendo, fruto da sua vida diária e insistente de oração. Pode ter certeza, os olhos sombrios de Satanás irão enxergar. Mas ore, ore e ore. Meus irmãos, eu sempre digo isso aqui, não é desmerecendo quem canta, não é desmerecendo os cantores gospel, evangélicos, cristãos, sabe lá Deus o nome que eles gostam de ser chamados. Não é desmerecendo não, meus irmãos, mas o que faz a diferença no mundo espiritual é a oração. É a oração. Mais até do que a pregação. Olha só o que eu estou falando. A pregação, na vida de um pregador, deve gastar um tempo menor do que a oração. Um pregador deve orar mais do que prega. Um pregador deve conversar mais com Deus do que diante da igreja. Um pregador deve passar mais tempo diante do trono de Deus do que atrás do púlpito, porque a oração é mais importante. A oração é essencial. Eu estou longe, muito longe, isso me envergonha, meus irmãos, e eu não sei como esse homem conseguiu, e ele não foi o único, mas o saudoso e falecido Davi Miranda. Quantos e quantos testemunhos de pessoas de dentro da casa dele, de fora da casa dele, que chegavam na casa dele de repente para passar o dia. A pessoa chegava às 8 da manhã, cadê o missionário? Está orando. Deu almoço, cadê o missionário? Está orando. 3 horas da tarde, cadê o missionário? Está orando. Fale o que for, fale o que quiser da igreja Deus e Amor, que é rígida, que são exagerados em alguns costumes, mas que aquele homem orava, ainda orava. Critique tudo que veio dele da carne, da mente dele, do entendimento dele, de como ele deveria conduzir os costumes da igreja Deus e Amor, mas que ninguém abre a boca para dizer que aquele homem não orava, porque aquele homem orava de dar inveja. Ou inveja que eu tenho deste homem que partiu, e de tantos outros que têm essa vida contínua de oração. E é importante, meus irmãos, é importante. E quer saber quem foi o Davi Miranda, para os mais novos? Procura lá no YouTube, digita lá no YouTube a voz da libertação. Ele não gostava de televisão, então era na rádio. Aquele homem, quando começava a orar, misericórdia. Se vocês acham que terça-feira, nas campanhas de oração, eu oro muito, de vez em quando eu faço assim, eu vejo o irmão olhando no relógio, olhando para a parede, que hora esse pastor vai parar de orar, misericórdia. Imagine vocês em uma reunião de oração com Davi Miranda. Imagine vocês em uma campanha de oração que aquele homem dirigia. Misericórdia. Mas isso é que faz a diferença, meus irmãos. Isso é que faz a diferença a respeito de sermos luz ou sermos trevas. De termos a luz ou de termos a escuridão, que é Satanás e seus demônios. E outra coisa, meus irmãos, que nos torna trevas é a desobediência à palavra de Deus. A desobediência, meus irmãos, à palavra de Deus é terrível. Todo aquele que ouve antes não escutasse. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus antes tapasse os ouvidos. Antes não escutasse, porque a partir do momento que escuta, perdeu-se a inocência. Eu não sabia. Estava na tua palavra isso, Deus? Eu não sabia. A partir do momento que escuta, meus irmãos, perdeu o benefício da inocência diante do trono do juízo de Deus. Toda pessoa que em um culto como esse ouve a palavra de Deus
e sai daqui disposto a não obedecer às ordenanças, os decretos, as correções de Deus através da sua palavra, essa pessoa, meus irmãos, está nas trevas e na escuridão. O Salmo 119, versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando o salmista aqui está dizendo que a palavra é luz para os pés dele, não é no sentido dele pegar a Bíblia e colocar nos pés e sair andando por aí, calçado a Bíblia, literalmente. É a respeito da obediência, meus irmãos. Quem obedece a palavra de Deus anda por caminhos iluminados. Quem obedece a palavra de Deus anda por caminhos reluzentes. Quem obedece a palavra de Deus está sob a luz da palavra de Deus, não está em trevas, mas é necessário a obediência. E não apenas ouvir, não apenas meditar, não apenas ter na cozinha um pano de prata com um versículo bíblico, isso não adianta nada. É obedecer a palavra de Deus que nos torna a luz que a palavra de Deus é para cada um de nós. O contrário, infelizmente, é verdadeiro. Quem ouve e não obedece a palavra de Deus está em trevas. E uma treva pior do que aquele que nunca ouviu. Quem nunca ouviu e vive uma vida de desobediência também está na treva e na escuridão. Mas aquele que ouviu, aquele que entendeu, aquele cuja alma e cujo espírito foi inundado pela revelação da palavra de Deus e permanece na desobediência, essa pessoa que ouviu está em escuridão pior do que aquela que nunca ouviu. Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos quanto a isso. Vamos parar de brincar de ser crente. No último dia da campanha aqui em favor das crianças, clamando pelas crianças, eu disse isso: crente brinca de ser crente. Crente brinca de ser crente, mas do seu lado sombrio, Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo, os demônios não brincam de ser demônios, mas nós, muito facilmente, nós brincamos de ser crente. Eu nem gosto de usar essa expressão, fulano de tal está brincando com Deus, porque, meus irmãos, acha mesmo que uma pessoa pode brincar com Deus? Deus não é tolo, Deus não é bobo, Deus não é burro, não, ninguém consegue brincar com Deus. Quando um crente está brincando na igreja, quando o crente está vivendo uma vida de brincadeira, na verdade ele está brincando com o diabo. Ele está pegando na mão do diabo e fazendo ciranda. Ele está pegando na mão do diabo e se alegrando com o diabo. Esse é todo crente, todo homem, toda mulher que está na igreja, que não obedece a palavra de Deus. Brincando com Deus não está não, mas está brincando com o diabo. Está sendo objeto, está sendo boneco, está sendo manequim, está sendo marionete do diabo. Misericórdia, desobediência à palavra de Deus permite com que as trevas e a escuridão se achegue à alma de todo homem e de toda mulher que não obedece à santa e poderosa palavra de Deus. E o terceiro ponto, que faz com que as trevas e a escuridão de Satanás se acheguem à vida de um homem e de uma mulher, está, meus irmãos, na falta de arrependimento a respeito dos seus pecados. Meus irmãos, um crente que o sol nasce e no final da tarde o sol se põe, um crente que levanta da sua cama e 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, sabe lá Deus o horário que cada um aqui dorme, mas um crente que passa o dia inteiro sem pedir perdão a Deus, é um crente de coração duro, de coração de bronze, de coração de ferro. É um crente que por algum motivo acredita que é melhor do que os outros e que não precisa pedir perdão a Deus de forma alguma. Não devemos cair nesse engano, meus irmãos. Não devemos cair nesse engano. Todas as nossas orações, meus irmãos, devem ser precedidas com um pedido de perdão. Está na sua casa, o telefone tocou, meu irmão, minha irmã, tem como você vir aqui na minha casa agora, fazer uma oração, vai estar tendo um culto de ação de graças, eu quero convidar você aqui para estar orando, para estar ministrando a palavra. Entrou naquela casa, recebeu sua oportunidade, ore.
e na sua primeira fala, peça perdão ao Senhor. Porque isso, meus irmãos, é coração quebrantado, é coração rendido. A revelação da palavra de Deus que todos pecaram e todos carecem da misericórdia do Senhor. Às vezes, o dia após dia na igreja, a semana após semana na obra, os anos após anos, ali, no caminho da salvação, endurece o nosso coração. E a gente começa a acreditar que a oração que fizemos no dia anterior está valendo para hoje. Nós acreditamos que já fomos perdoados ali, no dia que nós entregamos a vida para Jesus. Não, meus irmãos, ali a obra começou. Todos os dias, em todos os momentos, é necessário você abrir a sua boca e dizer: Deus, me perdoe porque eu sou pecador. E se você tiver coragem, cita o pecado, dê nome ao seu pecado, porque pecado tem nome, pecado tem tamanho, pecado tem forma. Então tudo bem, Deus é onisciente, Deus é conhecedor de todas as coisas. É claro que nós não precisamos abrir a nossa boca para confessar os nossos pecados. Deus, Ele conhece, mas é mandamento confessar os nossos pecados. Então, por mais que Deus saiba o seu pecado, abra a boca e cite o nome do seu pecado, porque pecado tem nome, pecado tem forma, pecado tem tamanho, e é necessário ter essa consciência. Um homem, uma mulher que não tem esse coração quebrantado, que não tem esse coração rendido, a ponto de entender que carece da misericórdia do Senhor minuto após minuto, essa pessoa está permitindo com que a treva e a escuridão se achegue ao seu coração e não está percebendo, não está compreendendo, e de repente, meus irmãos, o estrago acontece. De repente o estrago acontece e a pessoa fica totalmente desnorteada, sem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Coração duro. Coração duro que não ora, coração duro que não obedece à palavra de Deus, coração duro que não se arrepende dos seus pecados e acha que nós somos apostólicos romanos. Sabe por que eu falo apostólico romano? Porque eu sou católico, sabe disso? Eu sou católico, todo mundo aqui é católico. A palavra católico significa universal, e eu creio que a igreja de Cristo é universal. Eu só não sou apostólico romano, eu sou católico de Jerusalém, quando teve aqui o derramado do Espírito Santo. Então eu creio em igreja universal. A igreja de Cristo de fato é universal, mas católica, apostólica romana não é, mas católica de Jerusalém, universal de Jerusalém, mediante o derramado do Espírito Santo. Então nós não somos apostólicos romanos, que ao menos uma vez por ano, se não me engano, tem que procurar um padre e fazer uma confissão. Não, meus irmãos, nós temos o Pai Celestial, e todos os dias, em todos os nossos momentos de oração, nós podemos nos confessar para o nosso Pai Celestial, para o nosso Salvador. Então, meus irmãos, observe a sua vida, sonde a sua vida, analise a sua vida. É fácil, meus irmãos, enxergar a escuridão. Se eu olhar aqui para a minha direita, tem um cômodo aqui, tem escuridão lá dentro, porque eu estou vendo que não tem luz. É fácil detectar a escuridão, basta você olhar, basta você observar. Ninguém aqui é criança. Mas pior do que crianças, muitas vezes nós somos tolos. Pior do que crianças, muitas vezes nós somos rebeldes. Pior do que crianças, muitas vezes nós somos desobedientes. Sabemos que a treva e a escuridão está lá e queremos continuar vivendo como se não houvesse treva e escuridão dentro do nosso ser. Sabemos que nós não estamos orando e vivemos uma vida como se estivéssemos orando. Sabemos que a nossa vida não está em obediência à palavra de Deus, mas vivemos uma vida como se estivéssemos obedecendo à palavra de Deus. Sabemos que nós não estamos pedindo perdão ao Senhor. Eu poderia fazer essa pergunta aqui, mas eu não vou fazer. Quem pediu perdão a Deus hoje? Não levante a mão. 1, 2, Jaiane. Irmão Joaquim. Isso é sério, tá bom? Isso é sério. Peça perdão, meus irmãos. Acorde pedindo perdão a Deus. Quando a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas manhã após manhã, vocês acham que é por quê? Oh Deus, por que a tua misericórdia se renova sobre mim manhã após manhã, se eu passei a noite inteira dormindo? É porque até dormindo tu peca, porcaria. É porque até dormindo tu peca, nido, sua carniça. Tu é carne, tu é podre, tu é humano. Uma pergunta: quem aqui nunca sonhou um sonho pecaminoso? Todo mundo aqui, meus irmãos, ninguém aqui é
santo, então até dormindo a gente peca. E é por isso que Deus, bondoso e misericordioso, antes de abrirmos os nossos olhos cheios de remela cedo da manhã, derrama misericórdia sobre nós. Mas o fato de Deus derramar misericórdia sobre nós não deve nos colocar no piloto automático de não clamar pelo perdão, de não clamar pela compaixão, de não suplicar a Deus e confessar os pecados. Não fazendo isso, somos trevas. Não fazendo isso, somos escuridão. Não fazendo isso, nós não estamos nos separando das trevas e da escuridão que é Satanás. Sejamos luz, meus irmãos. Sejamos luz. E é impossível ser luz tendo treva na nossa vida. Espiritualmente falando, é impossível ser luz sem oração, sem obediência à palavra de Deus e sem uma vida de arrependimento. Porque todo homem e toda mulher arrependidos é um homem ou uma mulher que se afasta do pecado. E quem se afasta do pecado está se separando das trevas e da escuridão. Sejamos luz e venhamos testemunhar através da nossa vida de oração, através da nossa vida de obediência à palavra, através da nossa vida quebrantada e constantemente arrependida, que de fato somos luz. Amém?